Som. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Meus irmãos, abram vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, por gentileza, capítulo de número 1. Enquanto você localiza o texto, eu sou grato a Deus por mais uma vez estar aqui, podendo fazer menção da sua palavra, principalmente nessa data especial, a qual meu tio faz aniversário. Eu não tenho palavras para agradecer essa honra de estar aqui hoje. Então que Deus abençoe, feliz aniversário. É um prazer ver o Senhor assim, dirigindo esse rebanho, dirigindo essa igreja. E creio que dá para ver que eles têm você como muita referência. Que Deus continue te guardando, te guiando, porque eu sei que não é fácil. Que Deus abençoe sua vida grandemente, amém? Meus irmãos, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Quem achou, diga amém. Vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e da de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou também na sua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por isto, eu te lembro, Timóteo, que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho comigo, segundo o poder de Deus. Amém? Você se assenta glorificando a Deus. Meus irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela é uma carta pessoal, ela é também uma carta pastoral, a saber porque Paulo escreve ao menos 13 epístolas ou 13 cartas. Só que existem algumas epístolas dentro dessas 13 que Paulo escreve, que elas têm um cunho mais pessoal e um cunho mais pastoral. A saber, a carta de Filemão, a saber também a carta de Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Essas cartas ela têm um cunho mais pessoal. Todas as cartas que Paulo escrevia, ela tinha um direcionamento, um objetivo comunitário. Ela tinha um objetivo a qual atingia a todos, a igreja como um todo. A saber, você conhece, por exemplo, a carta aos Coríntios, onde Paulo escreve para resolver alguns problemas da igreja em Corinto. Só que as cartas pastorais ou as cartas pessoais que Paulo escreve, principalmente 1ª, 2ª Timóteo e Filemão, elas são uma carta muito de emoção, ela é uma carta muito emocional. É interessante porque quando a gente olha, por exemplo, a carta a Filemão, Paulo está trazendo a sua teologia prática na sua carta a Filemão. Se você quer saber tudo aquilo que Paulo pensa sobre a teologia e como ela se implica no dia a dia, lê a carta a Filemão, aonde um escravo vai fugir do seu senhor, e Paulo olha para Filemão e fala: olha, eu te exorto que receba ele novamente, mas agora não como escravo, mas agora como irmão em Cristo Jesus. Isso fala a respeito da unidade, a unidade do corpo de Cristo. Só que quando nós olhamos a 1ª e a 2ª carta a Timóteo, principalmente a 2ª carta, quando nós lemos, ela tem um tom meio testamentário. Parece que Paulo está fazendo um testamento. A 1ª carta a Timóteo, Paulo ele escreve para não resolver problemas em si comunitários, mas a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele escreve para resolver problemas pessoais de membros da igreja. É na carta a Timóteo, por exemplo, que ele vai dar a instrução de como um pastor deveria ser. Se você ler a 1ª carta a Timóteo, você vai ver que ele vai dar todo o direcionamento de como os obreiros deveriam se comportar, como é que deveria acontecer. Agora, a saber, a 2ª carta, ela já é algo mais direcionado a Timóteo, ela já é algo mais focado em Timóteo. E é interessante isso daqui, porque quando nós olhamos o contexto que essa carta está implicada, nós percebemos que essa carta é a última carta que Paulo vai escrever em sua vida. Paulo está preso em Roma, numa prisão.
Só que Paulo não se esquece do jovem que ele deixou lá em Éfeso por nome Timóteo. Aonde Paulo passou, ele plantou igreja. Aonde Paulo passou, ele fundou um ministério. Aonde Paulo passou, ele deixou, aleluia, uma igreja lá. E a saber, em Éfeso, ele monta a sua igreja e deixa lá um jovem por nome Timóteo. Só que você precisa entender que Timóteo, ele é jovem. E por ser jovem, ele não tem total respeito das autoridades judaicas, das autoridades, aleluia, daquela região. É por isso que Paulo vai dizer, Timóteo, não deixa que ninguém despreze a tua mocidade. A saber porque Timóteo, ele é tão jovem que está sendo desprezado pelas pessoas que lá estavam e pelo pastoreado a qual ele exercia em Éfeso. E agora Paulo, ele vai, aleluia, começar a tratar com Timóteo para que Timóteo não se desfaleça na fé. E é interessante a relação de Paulo com Timóteo, porque a relação de Paulo com Timóteo parece que é uma relação entre pai e filho. Tanto é que a saudação que Paulo dá a Timóteo é: a Timóteo, meu filho amado. Paulo não chama Timóteo de pastor, Paulo chama Timóteo de meu filho amado. Mostra um apreço, um carinho a qual Paulo tem pela vida de Timóteo. E nós precisamos entender que Paulo, ele não está só, aleluia, como prisioneiro, mas Paulo também está abandonado. Todo mundo que estava ao lado de Paulo virou as costas. Se você continuar o capítulo de número 1, o verso de número, aleluia, o verso de número 15, vai dizer o seguinte: bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. Quando a gente olha Atos 15, 38, a Bíblia vai falar que João Marcos se afasta e desiste da viagem missionária. A própria carta a Timóteo, Paulo, de certo feito, ele vai começar a falar a respeito do Alexandre, que estava com ele, mas virou as costas. E começou a se opor à pregação de Paulo. Paulo também vai falar a respeito de Fileto, a qual naufragou na fé. Então percebe comigo que Paulo, ele não está só como prisioneiro, mas Paulo, ele também está abandonado. E a única pessoas que sobraram ao lado de Paulo foi Timóteo e Tito. Um jovem, pastor em Éfeso. Um jovem que tinha problemas de saúde, ao ponto de Paulo falar: olha, Timóteo, tome um pouco de vinho para que você possa amenizar esse teu problema no teu estômago. Um Timóteo que por ser jovem é covarde, um Timóteo por ser jovem é alguém que, aleluia, ainda não tem tanta força, ainda não tem tanto vigor. E é justamente para esse irmão que Paulo vai tratar. E é engraçado a mente de Paulo, porque Paulo Paulo escreve essa carta a Timóteo, aleluia, como se fosse uma carta dizendo para Timóteo não desistir. E olha a mente de Paulo. Paulo é alguém que está velho, prisioneiro, mas mesmo ele estando velho e prisioneiro, ele sabe que tem alguma coisa que ele pode fazer ainda para o Evangelho de Cristo. Ele sabe que tem alguma coisa que ele pode continuar fazendo. Não, a velhice de Paulo afetou só o físico, mas não chegou na mente, porque Paulo está preso, Paulo está dentro de uma cela, mas Paulo está assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver as falsas doutrinas que existem em Éfeso, eu preciso fazer alguma coisa. Paulo não é alguém que deixou ser levado pela sua idade ou pela sua velhice, não, mas ele está preso e está dizendo: eu ainda posso fazer um pouco mais, eu ainda posso resolver algumas coisas, eu ainda posso continuar. E é justamente por meio disso que Paulo vai escrever a carta a Timóteo. E é uma das cartas mais lindas que você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Paulo, ele começa falando, aleluia, a respeito para que Timóteo desperte o dom que há dentro dele por meio da imposição das mãos. Então Paulo sabe que existe algo dentro de Timóteo, algo, aleluia, que existe algo dentro de Timóteo que é algo bom, que é algo que precisa continuar aceso. E esse algo que existe dentro de Timóteo não é apenas o dom, mas é a fé não fingida. E é interessante porque Paulo escreve essa carta a Timóteo, porque Paulo sabe que todos abandonaram ele. Fileto naufragou na fé. Demas, amando o presente século, se afastou de Paulo.
E Paulo, para que Timóteo não seja igual Demas e outros, Paulo escreve dizendo: desperte o dom que há em ti. Para que Timóteo não venha seguir o mesmo rumo de Demas, o mesmo rumo de Fileto, aleluia, Paulo escreve: desperta o dom que há em ti. Porque o problema de Paulo é essa fé, aleluia, uma fé não fingida, que ela é justamente essa fé que, aleluia, Paulo esperava de alguém. Paulo esperava daqueles que estavam próximos deles. Só que isso não vai acontecer. O texto vai dizer que esses todos que estavam do lado de Paulo naufragaram na fé. Mas Paulo vai apontar para Timóteo e vai dizer: mas Timóteo, eu sei que a tua fé não é uma fé não fingida, que primeiro habitou, aleluia, já na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice. E isso daqui é algo interessante demais, irmão. Porque isso daqui nas entrelinhas é como se fosse observações de fé. Paulo está dizendo que Timóteo cresceu em um ambiente, a qual era um ambiente real e verdadeiro, onde tinha uma fé devota a Deus. E Timóteo cresceu observando essa fé. E nós não somos diferentes. Se você perceber, tudo que boa parte da nossa fé que a gente tem hoje, foi por conta de observações de fé que a gente teve quando era pequeno. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, de eu estar deitado, dormindo, e do nada ouvir uma voz orando com a mão na minha cabeça. Era minha mãe. E logo eu associei dizendo: se as coisas estão ruins, é só orar que eu resolvo. Percebeu que essas observações de fé vão moldando o nosso caráter, vão moldando quem a gente é. Aí Paulo está dizendo: eu sei, Timóteo, que a tua fé não é uma fé não fingida. E a palavra fingida aqui no grego é hipócrites, aleluia, que dava referência, dava uma conotação a atores de teatro que utilizavam várias máscaras. Paulo está dizendo: eu sei que a sua fé não é uma fé de máscara, Timóteo. A sua fé não é uma fé, aleluia, a qual é só aqui dentro da igreja, quando você sai acabou. A qual é só aqui dentro no ambiente cultico, profético, mas quando você sai lá fora a fé acaba. Não, Timóteo, eu sei que a tua fé é uma fé verdadeira, é uma fé fiel, é uma fé, aleluia, que vem de geração em geração. E Paulo vai começar a dizer: olha, Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas. Eu faço questão de te mencionar nas minhas orações. A maior demonstração de afeto que você pode ter por alguém é orar por ela. A maior demonstração de afeto e de carinho e de amor que você pode ter por alguém é orar por ela. E Timóteo sabe, aleluia, perdão, e Paulo sabe que Timóteo está com um espírito de covardia, aleluia. Timóteo era jovem, por ser jovem estava com algumas questões que não estava conseguindo resolver em Éfeso, e a covardia estava tomando conta. E para Timóteo não se sentir só, Paulo escreve dizendo: eu estou lembrando de vocês nas minhas orações. Quando eu oro, Timóteo, eu lembro de você. Quando eu oro, Timóteo, eu lembro da tua fé. Quando eu oro, Timóteo, eu lembro de você e te incluo nas minhas orações. Portanto, mediante esse contexto, vem a primeira exortação que Paulo vai dar para Timóteo. A primeira exortação mediante tudo isso é: portanto, Timóteo, desperte o dom que há em ti. Aleluia, reaviva esse dom que há dentro de você. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de recuar, mas Timóteo, coloca brasa nesse seu fogo, coloca lenha nesse seu fogo, continua, Timóteo, desperta esse dom que há dentro de ti. E essa é a primeira exortação que Paulo vai dar a Timóteo. E até porque é interessante demais, porque Paulo escreve isso, como eu te disse, para que Timóteo não venha a ser como Demas e os outros. E isso é algo interessantíssimo a gente entender, porque hoje a gente pode ser Timóteo, mas a gente tem muito potencial para ser Demas. Hoje a gente pode ser Timóteo, mas a gente tem muito potencial para ser Fileto.
Hoje a gente pode ser Timóteo, mas a gente tem muito potencial para ser, aleluia, aqueles que se apartaram da verdade. E aí, para que Timóteo não siga o mesmo rumo, Paulo ele toma essa carta, essa preocupação escrevendo para que Timóteo não siga o mesmo rumo. Olha a preocupação de Paulo com o seu discípulo, para que ele não siga o mesmo rumo e caia nas falácias. Paulo exorta ele dizendo: Timóteo, eu sei da tua fé, eu sei da onde você veio, Timóteo, portanto não se desvie e reacenda esse dom que há em ti. É por isso que às vezes Deus precisa dar um chacoalhão na gente. É por isso que às vezes Deus precisa chacoalhar a gente para a gente acordar. Porque hoje a gente é Timóteo, mas a gente tem muito potencial para ser Demas. A nossa carne é a carne do Demas. E aí, para que isso não aconteça, Deus olha do céu e fala: reacenda a chama que há dentro de ti, Timóteo. Continua, Timóteo, não se desvie do caminho. Timóteo, continua, faz valer a pena aquilo que a tua mãe, a tua avó te ensinou. Faz valer a pena todos os aprendizados que você teve. Faz valer a pena, Timóteo, e não desista, mas coloca lenha nessa fogueira. Continua com a tua chama acesa, porque isso vai se resolver. Isso vai, as coisas vão apaziguar e vai dar tudo certo. Timóteo, Daragaiô sub como a nebra sai, Daragaiô sai. Aleluia, Jesus. E aí Paulo ele dá uma segunda advertência a Timóteo, falando para Timóteo não se envergonhar do evangelho e sofrer com ele as aflições. Até porque as aflições que Timóteo passa lá em Éfeso é algo de ficar de boca aberta. Em Éfeso existiu o templo da grande deusa Artemis. Não só isso, mas vivia um contexto, Paulo está dentro de um contexto onde Nero está dominando Roma. Então tudo que aleluia, a coisa que mais existia naquela época era as outras nações perseguirem os cristãos. E está Timóteo, um jovem inexperiente e com unção. A única coisa que Timóteo tem é a unção que foi colocada sobre a vida dele por meio da imposição das mãos de Paulo. E é por isso que o texto tem um tom testamentário. Parece que Paulo ele tá fazendo como se fosse uma herança para Timóteo. É como se Paulo estivesse dizendo: aquilo que eu comecei, Timóteo, continua. Pelo poder que eu transmiti para você, pela imposição das minhas mãos, Paulo está dizendo: eu sei, Timóteo, que o que tem dentro de você aí é o que tem dentro de mim aqui. O fogo que arde aí dentro é o fogo que arde aqui dentro também, Timóteo. Eu sei, o Espírito testifica. Então, Timóteo, continua. Aleluia. E é interessante porque todos que abandonaram Paulo tinham muito potencial para ser Timóteo. Hoje a gente é Timóteo e a gente tem potencial para ser Demas. Mas todos que estavam com Paulo tinham potencial também para ser igual a Timóteo. Porque Paulo era alguém de grande influência. Paulo era alguém que tinha uma certa relevância. Então quem andava com Paulo provavelmente poderia chegar a um certo nível espiritual maior. Então Demas, Fileto, Hermógenes tinha tudo potencial para ser um Timóteo da vida. Tinham talento, tinham tudo, mas preferiram amar o presente século. E isso aqui é interessante demais, porque vocação não é por meio de talento, irmão. Vocação não é por meio de talento, não é por meio de dom, não é por meio de carisma. Não, vocação não é por meio das coisas que a gente sabe fazer. É por isso que muitas das vezes a gente vê, aleluia, as igrejas do Brasil se deteriorando, porque está confiando no seu talento e achando que vocação é talento. Mas vocação não é talento. Pode ver, tem um monte de gente por aí que não sabe pregar, talvez não sabe cantar, mas é só colocar a mão do microfone que o fogo desce, a unção que está toma conta do lugar. Porque a vocação nunca foi por talento, a vocação nunca foi pelo aquilo que a gente sabe fazer, mas a vocação foi pela unção que foi colocada dentro de nós. E é isso que nós precisamos entender, que
vocação não é para todos. Porque a vocação é algo difícil. A vocação é algo complicado. Olha Timóteo, está tendo que lidar com todos os problemas da igreja de Éfeso ainda sendo jovem. E a única coisa que ele tem é a carta de Paulo. Paulo sabe que pode contar com Timóteo. Paulo sabe que pode contar com o filho amado dele. E talvez o que a gente precisa para que Deus reacenda esse dom que há dentro da gente, essa vocação que há dentro da gente, é Ele saber que Ele pode contar com você, é Ele saber que Ele pode contar com você, com a tua pessoa, contar, aleluias, com o teu serviço, contar com, aleluias, a tua devoção, contar, aleluias, com a tua devoção a Ele. E aí Paulo pede para que Timóteo não se envergonhe do evangelho de Cristo, mas sofre com ele as aflições. E que pedido estranho é esse? Quem é que em sã consciência vira para o discípulo e fala: eu preciso que você sofra comigo, eu preciso que você sofra as aflições do evangelho comigo, e não se envergonhe de testemunhar. E isso daqui é algo interessantíssimo, irmão. Porque Paulo está basicamente dizendo que é melhor ele sofrer pelo evangelho e pela vocação do que padecer no mundo afora. É melhor ele sofrer, aleluia, aleluia, pelo chamado que ele teve, pelaquilo que o Senhor ordenou a ele e a Timóteo, do que viver uma vida fútil lá fora. É por isso que Paulo exorta Timóteo dizendo: olha Timóteo, não se envergonhe, mas prega na tua escola, prega onde você for, prega no teu emprego, prega na rua, fala de Jesus aonde você for. E isso daqui é algo interessantíssimo demais, porque lembra que eu te falei que vocação não é por talento, mas vocação passa por muito também. A gente não tem vergonha de testificar quem Ele é, o que Ele fez, quem Jesus é e por onde Ele passou. E vai puxar o currículo de Paulo. Alguém que perseguia os cristãos, alguém que não tinha moral nenhuma com o cristianismo, mas teve um encontro com Deus a caminho de Damasco. Teve um encontro com Deus a caminho de Damasco. E as cartas que Paulo levava eram cartas de perseguição ao evangelho. E eu comecei dizendo que Paulo escreveu 13 cartas. Percebeu que Deus não mudou a função de Paulo, só mudou o resultado? Paulo continuou escrevendo cartas, mas agora o que era carta para perseguir, agora é carta para edificar. O que era carta para matar, agora é carta para avivar. O que era carta para destruir, denegrir, agora é carta para despertar o dom de pessoas que está lá do outro lado. Olha o que o encontro com Cristo faz, olha o que o encontro com Ele faz. Ele nos dá uma vocação, aleluia. Talvez nem muda a nossa função, o que Ele muda é o nosso resultado. Você quer ver que Ele, muitas das vezes, não muda a função, Ele só muda o resultado? Olha o encontro que Ele teve com Pedro lá em Lucas 5. Ele chega para Pedro e fala: Pedrão, é o seguinte, a pesca milagrosa aconteceu, deu tudo certo, mas agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Deus não mudou a função de Pedro. Pedro continua sendo pescador, mas o resultado dele agora é diferente. O resultado dele agora é outro. Uma pessoa que agora pescava peixe vai pescar homem. E eu preciso pregar para alguém aqui que talvez está sendo, aleluia, reacendido esse dom que existe dentro de você. E eu preciso pregar isso daqui para você. Deus não vai mudar a tua função. O que Deus vai fazer é mudar o teu resultado. A partir de hoje vai continuar pregando, mas a tua pregação vai ser diferente. A partir de hoje vai continuar cantando, mas a tua canção vai ser diferente. A partir de hoje vai continuar orando, mas a tua oração vai ser diferente. E é justamente essa questão
de dom e vocação, aleluia, a qual Paulo quer passar para Timóteo nas entrelinhas, dizendo que a vocação não era por meio do talento, e sim por meio da unção. Que Paulo ele vai citar a avó e a mãe de Timóteo. Até porque eu te falei das observações de fé que a gente faz ao longo da vida. E isso daqui é interessantíssimo demais. Porque nem todo mundo que tem uma vida sincera com Cristo está com o microfone na mão. Tem gente que não canta, não prega, mas dá uma causa para orar, para ver. Não tem um microfone na mão, não prega, não canta, não está em evidência, mas é só dar uma causa para ela orar que ela resolve. É só dar uma causa para ela orar que parece que Deus responde mais rápido. Porque é isso que Deus quer de nós. Nem sempre Deus vai chamar pessoas para estar com isso aqui na mão. Às vezes Deus vai te chamar para você orar por alguém. Às vezes Deus vai te chamar para você interceder pela vida de alguém. Às vezes Deus vai te chamar para que você possa lembrar de alguém. E é justamente isso que acontece com Paulo. Porque Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu lembrei de vocês nas minhas orações. E é próprio o Espírito Santo que lembra. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você queria parar de orar, mas parece que o Espírito Santo começou a te lembrar. Não, ora pelo teu pastor que está fazendo aniversário. Não, ora para tal irmã lá que está passando a prova. Não, ora para tal pessoa. Por quê? Porque vocação não é sempre com chamado, aleluia. A vocação não é sempre com o microfone na mão, mas a vocação é a gente lembrar das aflições que tem gente passando. A vocação às vezes é a gente lembrar das lutas que alguém passa e falar: eu estou orando por você. Eu me lembro das tuas lágrimas, Timóteo. E olha o que Paulo disse: eu estou com pressa em ter convosco. Eu quero te ver logo, Timóteo. É por isso que Paulo, no capítulo 4, se não me falha a memória, Paulo ele vai fazer uma troca. Paulo vai enviar Tíquico a Éfeso e vai direcionar Timóteo até onde ele está. E agora Timóteo, ele vai sair de Éfeso e vai ter um encontro com Paulo. E olha isso aqui, irmão. O pedido de Paulo para Timóteo é: Timóteo, pode vir, mas não esqueça os livros. Não esqueça a minha capa. Porque Paulo não é limitado a 4 paredes. Paulo ele não impede que ele está preso e sofrendo pelo Evangelho de Cristo, que ele continua meditando no livro da lei, no livro sagrado. Não, Paulo ele está preso, está fazendo com que Timóteo venha até ele. Mas olha a ordenança de Paulo. Olha a ordenança de Paulo a Timóteo: Timóteo, traga os livros, traga também, aleluia, traga também a capa que eu desci em Troade. Aleluia. E vocação é isso. É entender que muitas das vezes a gente vai estar em lugares difíceis, em situações complicadas, em situações desfavoráveis, mas a gente vai ter que continuar, aleluia, continuar insistindo naquilo que Deus vocacionou, continuar insistindo naquilo que Deus colocou dentro da gente, continuar insistindo naquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. E isso daqui é uma lição extraordinária que Paulo dá a Timóteo, porque Timóteo está com espírito de covardia, está com medo das aflições que ele está sofrendo em Éfeso, e Paulo está dizendo: olha, eu, Timóteo, estou preso, mas não deixo de meditar, estou preso, mas não deixo, aleluia, Timóteo, de ter comunhão com Deus, estou preso, mas não deixo de sofrer as aflições de Cristo. E aí Paulo, e aqui eu estou encerrando, e Paulo ele vai dar o checkmate da carta. Ele vai dizer o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder. A palavra poder aqui no grego é dunamis, que significa resistência. Então poder aqui não é a gente pular, sapatear, falar em línguas, não. Poder aqui é a gente resistir às aflições que Paulo está falando. Aí Paulo está dizendo: Deus não te deu, Timóteo, espírito de covardia, mas Deus te deu espírito de poder para você sofrer e resistir às aflições de Cristo, Timóteo. Timóteo, tu porém permanece firme naquilo que tu aprendestes, ó Timóteo, continua e permanece. Até porque a preocupação de Deus não é como a gente começa, mas a preocupação de Deus é como a gente termina.
Até porque o escritor vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então a preocupação de Paulo não é como Timóteo começou, mas é como Timóteo vai terminar. E talvez nas entrelinhas, a pergunta de Paulo a Timóteo é: e aí, Timóteo? Você vai ceder às aflições que você está passando? Você vai ceder, aleluia, essa dificuldade que você passa? Ou você vai resistir e combater o bom combate comigo e sofrer comigo as aflições de Cristo? Cauã, o que é espírito de poder? Espírito de poder é Paulo ser açoitado 39 vezes. Ser açoitado 39 vezes pelos judeus. Ser chicoteado, mas continuar preferindo o amor de Cristo. Cauã, o que é espírito de poder? É Paulo estar dentro de um barco, o barco naufragar, mas ele preferir o amor de Cristo, olhar para todo mundo e falar: aqui dentro ninguém morre, aqui dentro ninguém vai naufragar, aqui dentro ninguém vai desistir, aqui dentro ninguém vai perecer. Esse é o espírito de poder que Deus hoje direciona a nossa vida. E eu tenho uma palavra de Deus para você esse domingo. Deus não te deu espírito de covardia, mas Deus te deu espírito de poder. Timóteo continua, Timóteo permanece. O que é espírito de poder, Cauã? É Paulo chegar na ilha Malta, aleluia, e pegar graveto para sustentar a fogueira, uma víbora morder a mão de Paulo, e todo mundo ficar pensando: já era, Paulo morreu, já era, Paulão vai morrer, e já era Paulo. Mas Paulo olha para eles e fala: não, aqui veneno de serpente não faz efeito, aqui veneno de serpente não pega, aqui dentro ninguém morre. É isso, o espírito de poder. Irmão, eu preciso pregar isso daqui para a tua alma. Hoje Deus tira o espírito de covardia do nosso meio e receba espírito de poder. Daragaiô subi como a nebra sai. Daraiô sebe como a nebra sai. Esse espírito de poder que está em nosso meio. Daragaiô sebe como a nebra sai. Darabaiô. Ah, Jesus amado. Jesus amado, Ele está em nosso meio, Ele está em nosso meio, Ele está em nosso meio. E aquilo que era espírito de covardia, aquilo que o pensamento era desistir, parar, espírito de medo, hoje Deus entra na tua alma, tira esse espírito de medo, de covardia, e o que vai existir aí é espírito de poder, 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 poder de Deus, poder de Deus. É por isso que ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida. Ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, você recebeu o espírito de poder, não se embarace com as coisas dessa vida. Não deixe ser levado pelas coisas da vida e pelas situações. Cauã, onde é que o espírito de covardia entra? O espírito de covardia entra justamente nas situações do dia a dia. Porque hoje, aqui domingo, a gente está muito crente, mas amanhã, segunda, na primeira prova, possa ser que a gente vire um Demas da vida. É por isso que Paulo dá a instrução dizendo: Timóteo, você milita, Timóteo, e quem milita não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, porque quem se embaraça, o espírito de covardia entra. Mas Timóteo, quem permanece firme naquilo que aprendeu, naquilo que foi ensinado, aleluia, Timóteo, não deixa ser levado pelo espírito de covardia, mas é levado pelo espírito de poder. Para encerrar, levanta sua mão direita aos céus. Eu profetizo que na tua casa, na tua vida, na tua história, você vai viver o espírito de poder e não o espírito de covardia. As lutas e as situações da tua vida não vai te deixar ser uma pessoa covarde, com medo, mas por meio desta palavra, e por meio deste culto, e por meio da ação do Espírito Santo, eu profetizo para a tua vida, para a tua história: receba o espírito de poder para
resistir às aflições da vida. Se coloque de pé, por gentileza.